Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, a gente precisa encontrar o nosso lugar no tempo e no espaço. Você precisa encontrar o seu lugar na história de Deus. Cuidado, porque ouvimos conselho do ímpio. Qual o conselho de quem não conhece a Deus? Você tem que viver a sua história. Você tem que viver o seu momento. Investir no seu sucesso. Pensar no seu futuro. Isso aí não é fé em Deus, é fé em você. Quando você começa a ouvir o conselho de quem não conhece a Deus, você entra pelo caminho dos... A primeira coisa é ouvir. A primeira coisa que aconteceu no Éden, começar a ouvir. Isso já é discipulado. Ah, mas eu só escuto música. É discipulado, velho. Anos 70, discipulou uma geração com a música. Madonna discipulou os anos 80 com a música. O que é discipulado? Você vai preparando uma sociedade para que ela se familiarize com aquela ideia. É isso que a Madonna fez. Ela foi cantando, foi banalizando, tornando comum, até que isso se tornasse parte da vida em sociedade. Discipulado. A arte discipula. E o que preocupa é que a arte cristã é cada vez mais pobre, cada vez mais míope de visão espiritual, pobre de riqueza poética e fundamentação em princípios teológicos que modelam comportamento social. Estamos sendo discipulados com os filmes que assistimos, com as músicas que ouvimos, com as pessoas que admiramos. Estamos ouvindo o conselho de gente que não conhece a Deus. Sabe o que acontece? Sem você perceber, você começa a ver a árvore se tornando desejável. Coisa que você nunca pensou, coisa que você nunca passou pela sua cabeça, você começa a desejar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era desejável, ela se tornou desejável. Você começa a ouvir tanto sobre algo que aquilo despertar o seu desejo. Só que não é desejo, é cobiça. Porque quando o que eu quero vai além daquilo que Deus preparou para mim, já não é desejo, é cobiça. Porque cobiça é desejo sem limite. É desejar além daquilo que Deus preparou para mim, além daquilo que Deus construiu e planejou para mim. O homem começa a ser influenciado, ele acha que isso é inocente, como se houvesse trevas, luz e campo neutro. É isso que a pós-modernidade faz, é uma vida híbrida. O que é uma vida híbrida? Que não tem absolutos. Não existe homem e mulher, existe o híbrido. Não existe direita e esquerda, existe o híbrido. Não existe luz e trevas, existe o híbrido. Não existe certo e errado, existe o híbrido. O que é o híbrido? É o nada, que pode ser qualquer coisa. São ideias que não são soltas, são arquitetadas, são planejadas. Muito do que vivemos hoje foi pensado em Frankfurt, na Alemanha, na escola do pensamento crítico. Todo pensamento tem uma genealogia. Quando alguém fala algo, você tem que entender onde que nasceu isso. Estamos ouvindo e estamos consumindo. E isso está nos modelando. E nós temos mais afeição com o mundo do que afeição por Jesus. Nós temos mais ideais de vida com relação ao que o mundo propõe do que com o que Jesus propõe. Nós gememos mais por aquilo que o mundo deseja do que pela volta de Jesus. O amor de muitos vai se esfriar. O amor que apaga a fé, o amor que apaga a esperança. Eu já não acredito em nada e eu já não espero mais nada. Eu só vivo aqui e o agora. Quem já se sentiu assim? E você vai sendo engolido pelas ideias que você deixa entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. E aí, sabe o que acontece? Você começa a andar pelo caminho dos pecadores. O que a palavra pecado, no grego, amartia, é desvio. Desviar do alvo e do objetivo. Então, se eu tenho um alvo no futuro, se eu tenho um objetivo no futuro, eu começo a ouvir ideias, pensamentos, conselhos, uma influência de quem não conhece Deus. E aí começa a me desviar e eu começo a entrar por um atalho, por um desvio. Eu já não estou mais indo para o alvo proposto, mas eu já começo a entrar por outros caminhos, porque estou ouvindo outras ideias. E no momento em que você está se desviando, não parece que você está se perdendo, mas daqui 5 anos você vai olhar para onde você chegou e você diz, mas era muito longe daqui que eu tinha que estar. Quem está se perdendo nunca percebe que está se perdendo. Só se dá conta que se perdeu quando já está muito longe de onde deveria estar. Você pega um plano de voo e aí você muda poucos graus do plano de voo e você continua pilotando. Parece que não aconteceu nada. Minha vida está bem, pastor. Está tudo legal, estou numa boa. E você está indo. Você não percebe. Quando chega a hora de pousar, você vai ver que o lugar que você vai pousar não era o lugar que você tinha que pousar. Por quê? Porque você foi ouvindo conselhos, negociando princípios, relativizando valores e você foi tomando outros caminhos. Caminhos de quem? Caminhos de quem não conhece a Deus. O que é o pecador? É aquele que se desviou do alvo original, do princípio proposto a Deus. Qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio é bem-aventurado que não ouve o conselho, não entra, não anda
no caminho dos pecadores, e nem habita ou se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra ali para se assentar é a palavra para habitação. O que quer dizer isso? Presta atenção, que você começa a ouvir ideias, e parece que isso não está acontecendo nada, porque você acha que existe um campo neutro no mundo das ideias. Porque você acha, não, mas não estou percebendo a mudança. Claro, você está no começo do desvio. É só no final. O que o sábio diz? Salomão falou isso porque ele viveu isso, ele se perdeu. No final da vida ele viu, eu estou muito longe de onde eu deveria estar. E eu só tenho uma lição para contar para os mais jovens. É tudo vaidade. É correr atrás do vento, que é a mesma coisa que correr atrás de nada. Em busca de tudo, chegar a lugar nenhum. Porque existem caminhos que no começo parece tranquilo, parece direito, não vai dar nada. Mas o seu fim é morte. E se estamos falando aqui, até que ele venha, como até que ele venha se eu já nem mais desejo que ele venha? Como até que ele venha se eu nem estou esperando que ele venha? Por quê? Porque a gente está em outro caminho, a gente está em outra vibe, a gente está em outro rolê, a gente está investindo em outras coisas. E aí sabe o que acontece? Depois que você se desvia, você se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? A palavra se assentar é habitar. Construir habitação. E escarnecedor não é o cara que zomba, não é o cara que zoa. Talvez agora você vai dizer, não tem nada a ver, mas não estamos falando sobre hoje, estamos falando sobre o futuro. Quando você começa a ouvir esse conselho, você habita, você constrói uma vida no meio dos escarnecedores. E a minha filha foi muito escarnecida, zoada, mas não estou falando desse tipo de escarnecimento. A palavra ali, escarnecedor, nada mais é do que aquele que despreza Deus. Primeiro você começa a ouvir as ideias e os conselhos, os pensamentos e as ideologias de quem não conhece Deus. Sem você perceber, isso já começa a influenciar as suas escolhas e você começa a relativizar os valores que você tinha. E aí você relativiza os valores que você tinha, o que o seu pai falou, o que o pastor falou, o que está escrito na Bíblia, e você dizer, não é bem assim, porque você já está sendo discipulado. Eu não quero ser discipulado na igreja. É claro, você já é discipulado por outro. Porque não existe não ser discipulado. Alguém está falando na sua vida, sempre. Alguém é o seu ideal de eu, sempre. E infelizmente, na vida de muitos jovens hoje do Brasil, não é mais Jesus. E aí quando você começa a andar por esse caminho, de quem não conhece a Deus, chega num lugar em que você se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que significa isso? Você começa a construir uma vida num lugar em que você despreza totalmente Deus. É a queda. A proposta da queda nunca foi fale contra Deus, tire Deus do lugar de Deus. A proposta da serpente, que foi um conselho de quem não era de Deus, você pode escolher, independente daquilo que Deus falou para você. Você pode ser como Deus, você pode ser senhor da sua história. Ó, o primeiro coach da história quem foi? A serpente. Tenha fé em você. Você pode ser o protagonista da sua história. Tem muita gente falando isso no púlpito. Você pode ser o protagonista da sua história. Como se o homem pudesse ter uma história. Quem é o Senhor da história? Jesus não veio para melhorar a sua história. Jesus veio para salvar você da sua história. Lembra da mulher samaritana? Não, mas você não pode falar comigo. Eu sou samaritana. Ela estava falando da história. Você não pode entrar na minha história. Ele falou assim, não, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, eu te daria água viva. E você nunca mais teria sede. E de repente ele fala, qual é a sua história? E ela começa a contar a história dela. Ele fala, então eu vim para salvar você dessa história, para trazer você de volta para a minha história. Aquela mulher foi salva e saiu contando a história de Jesus, deixou a história dela para trás. Jesus não veio para ser mais um capítulo na sua história, ele veio para salvar você da ideia de ter uma própria história, para trazer você de volta para a história dele. Ele é o princípio e o fim, ele é o Senhor da história, ele é o protagonista da história. E nós temos que vibrar, vivermos os últimos dias da história. Os dias que os profetas sonharam viver, nós estamos vivendo e não estamos entendendo os dias que estamos vivendo. E estamos vivendo como se não tivesse acontecendo nada. E aí, depois que você começa a ouvir as ideias e se desviar, sem perceber que está se desviando, você começa a construir hábitos, uma rotina, uma liturgia diária pagã. Uma liturgia diária que presta culto às coisas. Porque não existe também não adoração. Todo mundo está de joelho diante de algo, de alguém. Romanos 1 fala que trocaram a verdade em mentira, trocaram a glória de Deus, adorando e servindo coisas, ao invés do Criador de todas as coisas, a quem pertence a glória para sempre. Amém. Sempre estamos a serviço de algo. E na maioria das vezes são dádivas que se tornam ídolos. São coisas boas que Deus nos dá que se tornam o mal ao qual nós
adoramos. Uma vida que despreza Deus, essa era a proposta da serpente. Não era tirar Deus do lugar de Deus, mas viver a vida em um lugar em que você não precise de Deus lá. Esse é o problema da nossa era. Nós não tiramos Deus do lugar de Deus, e Deus continua no lugar dele, porém ele não tem participação nenhuma com o lugar em que eu estou. Ele não tem envolvimento nenhum com as coisas que eu estou fazendo. Ele não tem relação nenhuma com o que eu estou vivendo. Ele não tem influência nenhuma no que eu estou decidindo. O que é isso? Eu já estou vivendo a liturgia pagã, uma cultura que despreza Deus. O que é? Eu vivo a vida como se Deus não existisse. Isso é a palavra ali, escarnecer. Viver a vida como se Deus não existisse. Eu vou para a escola de manhã como se Deus não existisse. Eu falo com as pessoas como se Deus não existisse. E eu sento para comer como se Deus não existisse. Eu ouço música, vejo filme, eu leio livros, eu faço tudo, todo dia, como se Deus não existisse. E aí a gente se reúne no lugar, canta até ficar rouco, pula, sua, fede, e Deus não está. O amor de muitos não é amor de poucos ou de alguns, mas é de quase todos.